dia nasce no meu Cambará. Toda a natureza recomeça a lida, o sol se levanta pra beijar as flores, os pássaros cantam pra saudar a vida. Os campos fecundos de cima da serra tem mata nativa, poesia e luar. Terra de fartura, povo hospitaleiro, cartão de visita do sul. Há lugares que conhecemos com os olhos. Outros, porém, parecem tocar diretamente a alma. Cambará do Sul é um desses lugares. No alto dos campos de cima da serra, entre o frio, a neblina e o perfume das araucárias, existe uma terra onde a natureza parece ter decidido revelar toda a sua grandeza. Ali estão os gigantescos cânions do Itaimbezinho e Fortaleza, verdadeiras catedrais esculpidas pelo tempo. O Itaimbezinho impressiona com seus paredões que chegam a cerca de 720 metros de profundidade, enquanto o Fortaleza se estende por quilômetros com uma imensa muralha de pedra. Mas Cambará do Sul não vive apenas de paisagens, vive também de histórias, de causos, de mistérios contados de geração a geração, ao redor do fogo. Encontramos aqui a simplicidade da vida serrana, o calor do fogo nos dias de frio, o sabor da comida campeira, o chimarrão compartilhado e a hospitalidade de um povo acostumado a viver entre campos, matas, geadas e horizontes imensos. Visitar Cambará do Sul é perceber o quanto somos pequenos diante da grandeza da terra. É chegar à beira de um cânion, contemplar o infinito e, por alguns instantes, simplesmente silenciar. Porque existem paisagens que nenhuma fotografia consegue explicar. Elas precisam ser sentidas, ser vividas, e Cambará do Sul é uma delas. Muito obrigado a você que já faz parte da família Tubira Entrevista. Obrigado a você que está chegando agora e conhecendo o nosso trabalho. Seja bem-vindo. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu joinha, seus comentários e indicar o nosso trabalho aos seus amigos. Isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância do nosso trabalho de pesquisa. O nosso muito obrigado a GBUX, Seguro e Previdência de Pessoas, essa parceria que nos ajuda a chegar quinzenalmente até vocês, sempre com assunto do maior interesse para o nosso crescimento pessoal. O assunto de hoje é Cambará do Sul. Saímos então do extremo sul do nosso estado para o extremo norte, nos campos de cima da serra, na cidade de Cambará do Sul. A sua tradição, os seus mistérios, os seus causos. Hoje iniciamos então com o causo do Gritador, um dos causos conhecidíssimos de mistério de Cambará do Sul, e vamos depois ver um vídeo falando sobre todas as belezas da cidade de Cambará do Sul. E vocês já ouviram o Gritador hoje? Pô, Cláudio, para com esse assunto aí, não começa com essa conversa. Olha aí, o mosquito já tá se borrando todo. Pô, conta aí a história. Essa a gente não conhece. Você vai começar com essa história aí, envolve o barrigudinho. É mais ou menos assim. O Gritador... Bom, tem muita gente que conta a história do Gritador, né? Que ele era tropeiro, que ele tinha degolado gente em guerra e revolução, né? Ou ainda que ele tinha encontrado o ouro dos jesuítas. Mas o que eu sei é que ele era um homem mau, um diabo dos infernos, que vivia com a coitada da mãe velha dele. E essa mãe sofria muito com a malvadeza do filho, né? E ainda assim tentava tratar ele com todo carinho, fazendo tudo o que ele queria. Mas não adiantava. Acontece que um dia ia ocorrer um fandango num salão ali perto. E esse sujeito, que uns dizem que se chamava Alastor, decidiu que queria ir. Mandou a mãe dele cuidar do cavalo. E aí foi se arrumar.
E sabe como é que é baile, né? Tem que ir na estica, se arrumar sem pressa, né? Só que já tava anoitecendo. E a mãe achou que esse alastor nem ia mais no baile. Então ela resolveu tirar a sela do bicho e soltar o matumo pelo campo, né? Correndo feito vento. Só que esse alastor, depois de se arrumar todo, saiu de casa querendo o cavalo, né? E quem deu o cavalo dele? Onde é que tá meu cavalo, ô véia urtiga? E a coitada da mãe não sabia o que fazer. Aí o alastor perdeu as estribeiras com ela. Falou que ia no baile de qualquer maneira e resolveu fazer uma malvadeza pior que tudo que ele já tinha feito em toda a sua vida. O desgraçado encilhou a própria mãe e mandou ela levar ele assim pro baile, como se fosse um animal. Mas quem diz que bondade dura pra sempre? No caminho ela caiu, quase morta. Mas antes, ela ainda olhou pro filho de um jeito que ela nunca tinha feito. E em nome da Virgem Maria, amaldiçoou ele, dizendo que nunca mais ia conseguir achar o caminho de volta pra casa. E assim foi. O alastor bem tentou voltar, né? Mas perdeu no meio do caminho. Tentou achar sua casa de tudo quanto foi jeito, gritando no meio do mato, chamando por ajuda, né? Mas não tinha como. Era maldição. Nunca mais ele ia conseguir voltar pra casa. Pô, malvado esse cara mesmo, hein? Então, mas por que do nome? Qual o nome? Alastor? Não. Gritador. Por que deram esse nome pra ele? Mas eu nem acabei de contar a história ainda. De noite, quando a gente acampa, ou mesmo nas fazendas, se a gente ouve um grito assim, não respondam. Aconteça o que acontecer, não pode responder pro gritador, porque senão o grito vem se aproximando e se aproximando e se aproximando de tudo que é lado, né? Como uns gritos de assombração. E sobe no ar um grande cheiro de enxofre. E um monte de bola de fogo vem de tudo quanto é lugar pra queimar o campo e tudo que tiver nele. Bah, legal a história. Brigadão pelo aviso. Tá, mas algum de vocês já ouviu esse gritador? Eu já ouvi. Mas não respondi, né? Sou louco. É bem comum as pessoas ouvir ele aqui, né? Só que normalmente quando as pessoas vêm acampar por aqui já vêm bem avisadinhas. Eu mesmo já ouvi um monte de vezes. Bom, gente, o papo tava legal, a companhia também. Mas a gente vai dormir. Sabe como é que é? O dia foi longo e a gente tem uma caminhada maneira pra fazer amanhã. Obrigado aí pela fogueira e pela história. A gente se fala amanhã. Noite. Noite. Vocês ouviram só? Gritador. Esses aí beberam demais aquele tal barrigudinho. Cara, mas vocês não acharam essa história meio estranha, não, hein? Olha. Ninguém responde. Se falarmos em Cambará do Sul, duas coisas vêm à cabeça. Os cânions do Itaimbezinho e Fortaleza,
Mas e se eu te dissesse que eles são uma pequena fração do que essa cidade realmente tem a oferecer? Agora, e por que Cambará do Sul se chama de fato Cambará do Sul? Provavelmente já deve ter entendido que a parte do sul é porque já existe uma outra Cambará em outro canto do Brasil. Mas o que é um Cambará? Cambará, o nome da cidade, né? É devido a essa árvore. Essa é uma árvore que em Tupi-Guarani é caule rugoso. Pode ver que ela é toda rugosa ali, né? As cascas dela ali é toda cheia de entranhas. E o cambará ele foi muito utilizado na época das construções das casas de madeira como base da casa, o alicerce dela. Ou até mesmo alguns palanques que colocavam embanhados por ser uma madeira muito resistente, muito dura. Então, por ter em abundância essa árvore aqui e sendo utilizado para as habitações, ficou o nome da cidade. A madeira não está só no nome da cidade ou na construção das casas. Em Cambará, a madeira foi o grande astro do município por décadas. Na verdade, a cidade, como muitos de nós conhecemos, não começou nesse pequeno centro logo na chegada, mas sim numa região um pouco mais distante, onde na época foi construída uma empresa chamada Cambará Celulose para fazer a extração, principalmente de madeiras nobres como a araucária, e com isso milhares de pessoas dos mais variados cantos vieram morar aqui. Aqui a nossa região não teve uma colonização, receberam imigrantes italianos, alemães, poloneses, russos, não. Aqui tu tem uma migração de vários pontos do estado, de pessoas que trabalhavam na colônia, chegava aqui, tu tinha uma empresa que estava crescendo. Chegava aqui de manhã, eu quero trabalhar, beleza? Tá aqui, vai setor tal. A empresa fornecia casa, água, luz, a educação, porque eles tinham um prédio onde as freiras vinham para cá para dar aula para os funcionários e os filhos dos funcionários. Tinha um hospital e aí as pessoas viviam nesse mundo aqui, onde tinha cinema, tinha escoteiros, tinha passeios. Os desfiles cívicos não eram em Cambará, eram aqui. Cambará começou aqui, então? Na verdade, assim, Cambará era uma vila e aqui era a cidade. Acho que o que é de mais curioso em Cambará, assim, na questão da prática urbana, é essa diversidade de traços arquitetônicos. Pois é, tem umas casas coloridas aqui, tu vê que a igreja é diferente dessa casa do lado, que é diferente daquela outra, da esquina. O que acontece com essa diversidade, né? A gente tem, assim, um período de colonização, onde diversas etnias vieram para cá na época da madeireira. Cada qual trouxe consigo o que achava de mais belo, bonito, ou da sua raiz histórica. Aqui nós temos uma casa que tem um telhado típico italiano, que é um telhado recortado para entrar uma iluminação, mas ao mesmo tempo uma fachada que lembra muito os casarões portugueses. Se a gente olhar para o lado, né, a gente vai ver uma casa depois um pouco mais arredondadas, as linhas mais simétricas. Isso lembra muito o Art Deco. A Sociedade 15 de Março também lembra o Art Deco. Também uma influência francesa naquela questão do belo, do bonito, do exuberante. Olhando ao salão paroquial, ela tem uma influência, alguns traços de proto-modernismo, que é o que? Essa fachada limpa, não tendo muita estrutura para revelar. E a igreja, ela carrega alguns traços neogóticos. E isso tudo num pequeno espaço, que é o centro de Cambará. Cambará é uma cidade do mundo? É uma cidade do mundo. É uma cidade desde o seu processo de ocupação, colonização. Mas eu já quero adiantar e te mostrar o que a gente aprontou aqui na última noite. Pode puxar o espeto e vamos cortar. Oh, que esse daí sai liso, hein? É. Esse é o famoso costelão, ó. Tu vai pegar ele se desmanchando aí, ó. Vamos ver se tu é bom churrasqueiro? É. Com certeza. Isso aí é top. Suculenta, macia, ela é diferenciada, né? Oh, tu é bom no que tu faz, hein? Não só tu, né? Porque tem o... auxiliar, aqui, né? Vamos? Não, faz 4 anos que ele tá... Essa sim é uma legítima experiência dentro da cultura gaúcha. Um churrasco na vala no melhor estilo campeiro. E pra fechar, depois da janta, ainda aprendi a fazer um café com pó, mas que o pó decanta todo no fundo. Parece bruxaria. Olha só. Vamos botar o pó. Agora vamos baixar o pó dele ali. Esse são aqui que é o que vai cozinhar o pó para levantar, ó. Ó. É o que termina de ferver. Esse aí, ó. O café de bona aí que a gente usa a fazer, ó. E qual que é a diferença desse café aí? Do café normal que a gente faz em casa? Não, é que esse aqui não tem o coador. O que vai coar, o
o café, aquele tição de brasa que a gente usava para fazer o café dos tropeiros. Falei que parecia bruxaria? Essa é só uma das inúmeras heranças que o tropeirismo deixou ao longo do tempo. Nessa região de Cambará, muitas famílias ainda vivem os costumes dos antigos tropeiros que levavam o gado até São Paulo. Claro, depois das rodovias e ferrovias tudo mudou, mas algumas atividades continuam como se ainda vivêssemos no passado. Ela é a cultura do gaúcho que é acostumado a lidar com o frio, a acordar cedo, a quebrar a geada com os pés, a trabalhar no campo, a produzir o seu próprio queijo, a produzir o seu próprio salame, a esperar a época do pinhão para poder colher o pinhão, para poder fazer a paçoca, para poder assar o pinhão. Então o gaúcho de cima da serra é o gaúcho rústico acostumado ao frio, que muitos morreram sem nem conhecer uma praia, mesmo tão próximo ao litoral. Então esse gaúcho da região é o gaúcho acostumado à lida bruta, aquele ali da campeira, onde tu tem que fazer o fogo primeiro para te aquecer. Tu tem que fazer o teu chimarrão para tu te aquecer e sair com ele mateando no meio do campo para tu poder trabalhar. Esse é o gaúcho da serra. Esse também é o gaúcho que produz um dos melhores méis do Brasil. Alguns que dificilmente você vai conhecer se não vir até aqui. Cambará é bem conhecida também pela produção de mel. Basicamente a gente consegue 3 tipos aqui. E a gente tem muita procura porque a nossa florada aqui é toda mata nativa. Então deixa o nosso mel com um sabor bem diferente. A principal propriedade do mel é justamente as abelhas em tudo que é tipo de flores e trazer compostos químicos, antioxidantes, aminoácidos de flores diversas. E aqui em Cambará as abelhas são obrigadas a ir nas flores da mata nativa, da mata de araucária. Só o mel de Cambará, ou das cidades aqui do lado, vai ter esse gosto que é uma coisa sensacional. Se alguém pensa que não tem nada para fazer depois que o sol vai se deitar, então eu vou dar um ótimo motivo para mudar sua opinião, porque você está prestes a conhecer um dos únicos tours astronômicos do Brasil. Tem uns 4 em São Pedro de Atacama, tem um no Utah, um no Colorado e tem mais uns 2 na Austrália. Então, no mundo inteiro, não tem uma dúzia de tours astronômicos. E aí você se pergunta o porquê de Cambará do Sul ter um tour astronômico também. O nível de poluição luminosa é muito baixo em Cambará do Sul. Se tu vive numa cidade, qualquer cidadezinha que tenha 20 mil habitantes, cidade pequena, tu olhar num dia de céu aberto, tu vai ver no máximo 20 estrelas, por causa da poluição luminosa. Imagina cidades como Porto Alegre ou São Paulo. Aqui, o nível de poluição luminosa se mede na escala Bortle, que vai de 1 a 9, e aqui nós estamos entre nível 1 e 2. Isso significa que a olho nu nós vamos ver 6.000 estrelas. Digo que a parte mais legal ainda desse tour aconteceu depois das fotos. Numa hora que nem nossas câmeras conseguiram gravar, quando um canto da Via Láctea começou a se apresentar e milhares de estrelas apareceram. Aqui foi quando ficamos sentados por horas ouvindo as histórias da vida, do universo e do milagre de existirmos nesse cosmo infinito. Cambará nos ensina que o verdadeiro valor não está apenas nos destinos, mas na jornada que nos leva até eles. Aqui, mais que ver os canyons ou fazer trilhas e visitar cachoeiras, somos convidados a repensar o que realmente importa. É sobre desconectar da loucura dos nossos dias e reconectar com o simples, com o que nos inspira, com o nosso lado humano e com tudo que nos dá um propósito. Por aqui lembramos a todo momento que tudo é um ciclo, uma fase, e que pode existir beleza em cada etapa do nosso caminho, em cada atividade, em cada pessoa, em cada história, em cada curva de uma estrada e também em cada vivência. Desbrave Cambará por conta própria e descubra o que é realmente importante para você, porque no fim é isso que nos conecta a um lugar, as experiências que nos transformam. Cambará do Sul, capital do mel, a doce riqueza de um povo gentil, tem a maior festa da gente serrana e a maior beleza do sul do Brasil. Nossa sinfonia da natureza, que nem fortaleza todo verde e azul, canhadas floridas do Itaimbezinho,
onde Deus um dia traçou um caminho com o céu bem pertinho, Cambará do Sul. Cambará, 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 energia pura, madeira de lei. Cambará, 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 receba a cantiga que fiz e te dei. Cambará, 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 energia pura, madeira de lei. Cambará, 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 receba a cantiga que fiz e te dei. Cambará, 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 energia pura, madeira de lei. Cambará, 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 receba a cantiga que fiz e te dei.